Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre o homem criado com a imagem de Deus, né? E depois também nós vamos falar um pouco da diferença de Gênesis 1 e Gênesis 2. Agora, o fato de no Gênesis 1, 28, ter declarado, 26 a 28, né, ter declarado que o homem foi criado à imagem de Deus. Tem várias implicações, né? E na hora de distribuir os vocabulários do Gênesis, eu deixei para o Edson de Lima. Ele vai fazer um trabalho, né, creio eu, excelente do estudo léxico, o termo hebraico tselem, que significa imagem ou representação, né? E também a semelhança em hebraico temut, né? Então, vamos deixar essa parte. Eu só vou ler a descrição que Alan Ross faz no seu comentário a respeito de homem ter a imagem de Deus. Ele diz assim: como Deus é espírito, figurativamente descreve a vida humana como uma reflexão da natureza espiritual de Deus. A vida humana tem os atributos comunicativos que vieram com o sopro de Deus. No capítulo 2, versículo 7, não é? Deus diz que ele pegou pó da terra, moldou, usa o verbo yatzá, yatzá significa oleiro, moldar o vaso, né? Deus moldou o homem como se um oleiro moldasse a sua forma. Aí Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente, né? Então, por isso, o homem tem a vida espiritual, sensitividades éticas e morais, consciência e a capacidade de representar a Deus. A imagem de Deus são as capacidades mentais e espirituais dadas por Deus, que possibilitariam o homem a relacionar com Deus, quer dizer, a intimidade com Deus, e servi-lo a governar, como Deus ordenou, né, para Adão e Eva, para governar todas as criaturas da terra, né? Governar, que significa dominar sobre a ordem criada como vice-regente da terra, demonstrando a glória e a justiça de Deus. E essa ordem, né, ordem de Deus, é repetida em vários lugares dos textos do Pentateuco, né? Por exemplo, no Deuteronômio 4, 5 a 8, também Deus menciona essa ordem, inclusive dá uma orientação bem mais detalhada. E nós vamos falar disso quando nós chegarmos no livro de Deuteronômio, né? E também o estudioso chamado Thomas Killian, ele colocou algumas implicações, o que a imagem de Deus significa para o ser humano, né? Primeiro, o homem está relacionado com Deus e não com animais, não é? No sentido de homem ter a imagem e a semelhança com Deus, liga diretamente o homem com Deus, ter uma comunhão edificante e íntima com Deus. Em segundo lugar, o homem é o servo e representante de Deus ao ser mordomo sobre a terra, enquanto domina sobre ela, né? Na verdade, o verbo cuidar a terra, no hebraico é avad. Avad é no sentido de servir, né? Servir. Então, os homens foram criados com esse propósito, né? Servir as criaturas com a justiça de Deus, né? Justiça de Deus e com o amor de Deus, manifestando
a glória de Deus, né, através do serviço do homem que tem a imagem de Deus. Né? Em terceiro lugar, o homem foi criado para ter comunhão com Deus e ter relacionamento com outros seres. Cada pessoa nasce como único indivíduo criado com dignidade e valor herdados. Por isso deve ser tratado com respeito. Como cada pessoa tem a imagem de Deus e também a palavra que frequentemente aparece que Deus criou os animais, né, plantas, de acordo com suas espécies. Talvez isso pode implicar também a individualidade dos animais, do próprio homem, né? E então o homem tem sua identidade, né, tão privilegiada em relação aos outros animais, outras criaturas de Deus, né? E por último, o cristão deve refletir perfeitamente a imagem de Deus ao contemplar a vida e o ministério de Cristo, pois ele é a renovação perfeita da imagem de Deus, não é? Deus criou por esse motivo, propósito. Realmente é muito importante nós cristãos, né, guardar no coração que nós temos esta identidade, nós temos a imagem de Deus em Cristo Jesus, né? Eu me lembro de uma história onde um pastor contando que num grupo, né, de um grupo de cristãos jovens, ele observou uma moça jovem, né, mas ela era uma pessoa olhando exteriormente, não atrairia muita atenção, né? Porque não era muito bonita, né? E tinha alguns defeitos, né? Mas ele ficou impressionado ao ver como ela transmitia a felicidade, né? Ela estava muito alegre, feliz, sempre servindo no grupo, né? E muitas pessoas amando essa pessoa, né? Amando essa pessoa. Aí o pastor perguntou para ela, né? Uau, eu fiquei impressionado, você realmente é muito alegre, né? E eu ouvi, né, da sua história que você cresceu numa família com muitos problemas, né? Como você conseguiu superar esse problema? Aí ela respondeu de que ela tem certeza, né, de que ela é filha de Deus. Ela sabia da sua real identidade como filha de Deus, uma pessoa que tem a imagem de Deus, né? Por isso, acho muito importante nós termos no coração essa convicção, né? Convicção. Eu creio que uma das maneiras de ajudar as pessoas com problema de estresse ou problema de depressão seria ajudar a lembrar e restaurar que essa pessoa tem a imagem de Deus, né, em Cristo Jesus, né? Tá, então o propósito da criação do homem, que já foi falado, é representar a Deus, o Rei soberano do cosmos, com a sua imagem, através de exercer o domínio delegado por Deus sobre a ordem criada como vice-regentes da terra, demonstrando a glória e a justiça de Deus. Tá, então agora nós praticamente terminando, né, capítulo 1 e 2, né, a respeito da criação, né, a respeito de criação, o Ross defende essas ideias teológicas, né, dentro do contexto do Antigo Testamento. No começo da aula, quando eu apresentei a introdução do Pentateuco, né, eu falei que é muito importante a gente ler tanto Gênesis todo quanto outros 4 livros, todo o Pentateuco, com os olhos dos primeiros leitores, né, que seriam os israelitas
que saíram da terra do Egito e chegando no Monte Horebe, Javé fez aliança com Israel, não é? E então caminhando em direção à terra prometida. Estes israelitas seriam os primeiros leitores. O propósito inicial de Deus seria para ensinar, né, para esses israelitas, mostrar, né, que quem é Deus deles, que o nome específico seria o Javé, né, Javé. E mostrando através de, certamente, a história contada por Moisés, toda a criação, mostrando que Javé, seu Deus, Deus de Israel, é o Deus Elohim, Deus criador de todo o universo. Então, essa obra da criação pavimenta a fundação para a lei, a palavra de Deus ao povo. Assim como Deus usou a sua palavra poderosa de autoridade para realizar a obra de criação, também faz o mesmo com o seu povo da comunidade da aliança, não é? Deus criou todas as coisas pela palavra de Deus, não é? Deus disse, houve a luz, haja luz, houve a luz, não é? Através de palavra de Deus. E do mesmo jeito, Deus usa a sua palavra, a palavra de Deus, para edificar o povo de Israel, né? Como povo santo, separado de Deus, né? Como se fosse uma criação, porque Jesus diz assim, né? O Paulo, né? Aquele que está em Cristo Jesus é a nova criatura, né? E quem é o principal instrumento para que quem está em Cristo Jesus se torne nova criatura? A palavra de Deus, não é? Justamente isso está acontecendo, porque falando um pouco da história, né, do Israel, o povo de Israel estava no Egito por 400 e poucos anos, vivendo como escravos, não é? Escravos. E eles, mais ou menos o quê? Se contar 100 anos, 4 gerações vivendo dentro do Egito, olhando todas aquelas divindades, né? A religião politeísta, escravos pensando, falando como escravos, seus valores eram de escravos, né? Aí Deus liberta esse povo através de Moisés. E no Êxodo 19, quando chega no Monte Sinai, Deus muda sua identidade, não é? Antes eram escravos, mas no capítulo 19 do Êxodo, Deus fala assim, vós sois povo santo. De repente, Deus mudou. Povo santo e a propriedade exclusiva de Deus, de Javé. Tesouro de Javé. Também nação sacerdotal, né? Reino dos sacerdotes. Mudou a identidade deles primeiro. E depois, então, da aliança, Deus dá o quê? Dá os mandamentos. Primeiro dá 10 mandamentos e depois vários mandamentos, juízos, estatutos, leis. Palavras de Deus. Para quê? Para moldar, para criar dentro do coração, restaurar a imagem de Deus. Imagem de Deus, não é? É justamente isso que o Ross está falando, porque a intenção, propósito de Deus é o que? Criar uma comunidade da aliança, aquele que vive não com o pão, mas com a palavra que sai da boca do Javé, não é? Esse é o propósito de Deus e usa o ato de criação, né, para mostrar para o povo de Israel justamente essa intenção de Deus, né? E também, então, Deus, o texto de Gênesis revela a atividade de Deus na redenção, não é?
caos, aparece cosmos, né? Do caos para o estágio de vida. Né? Trevas, luz. Vazio, cheio. Imprestável, tornando bom, santo e valioso. Né? Isso pode refletir, né, para o contexto dos israelitas no deserto, que do Egito eles viram os caos, né? Mas através de mão poderosa do Javé, eles recebendo bênção e o descanso esperando para eles na terra prometida. Né? Então Deus, pela sua palavra poderosa, transforma caos, a criação santa e abençoada. E depois da criação, né, Deus então abençoa o que? Sétimo dia e descansa, né? Descansa. Aí eu vou ler o capítulo 2, versículo 1 até 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército. Terminou a obra da criação. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vocês devem ter ouvido falar aqui, né? Quando chegou o sétimo dia, aqui não há mais a declaração que houve tarde e amanhã, né? Amanhã. Então, aqui, o descansar, o Shabat, literalmente significa cessar, né? Cessar. E descreve o que? O gozo de realização e celebração da conclusão da obra da criação, né? O Humberto Cassuto, que ele escreveu vários livros, inclusive comentário de Gênesis, ele diz que a estrutura sétupla significa o quê? Que pode se referir a 7 dias da criação, né? Entretecida na cosmogonia de Gênesis, de tal forma que o clímax da criação culmina com o sétimo dia, né? Então, isso era padrão na cosmogonia de vários outros povos. Tem algumas histórias mitológicas, né, do povo do Antigo Oriente próximo, né? Por exemplo, Enuma Elish. E nessas cosmogonias aparecem esse padrão. Então, durante 7 dias, eles criaram toda a natureza, e no sétimo dia, a partir do sétimo dia, eles desfrutavam toda a criação criada, não é? Então, o sétimo dia seria o quê? É o dia climático, dia culminante da toda a criação. Então, seu descanso duradouro significa que ele foi bem sucedido. Então, Deus pôde descansar. Isso significa que toda a criação dos 6 dias foi bem sucedida. Inclusive por quê? Porque Deus, toda vez que criava, ele disse que era bom. É bom, tov, né? Tom é hebraico. Isso significava o quê? A criação aconteceu de acordo com seu planejamento. Deus é perfeito. Imagina Deus olhando o que foi criado, dizer bom. Quando criou o homem, né, Deus disse muito bom, né? Então, nós podemos dizer que nós fomos criados. Adão e Eva foram criados de maneira perfeita. Né? Então,
essa a afirmação de abençoar e santificar indica que as suas obras de criação estão completas e são definitivas, tá? O Bruce Waltke, no seu livro da teologia do Antigo Testamento, ele comenta muito bem sobre essa parte. Eu vou lendo o que ele escreveu, né? Ele diz assim: nos primeiros 6 dias subjuga-se o espaço, né? Deus criou espaço, e no 7º santifica-se tempo, né? Nos primeiros 6 dias subjuga-se espaço, porque vocês lembram, né? Até primeiros 3 dias é como se fosse Deus montando as estruturas, e a partir de dia 4, né, até 6 dias, como se Deus colocando dentro dessa estrutura, né, sol e lua nos céus, estrelas, né, e aves, peixes, né, aves no céu, peixes dentro do mar, né, enchendo, tá? Então, subjugando o espaço. E no 7º, santifica-se o tempo. Sábado é o tempo, né? Ele continua dizendo: esse dia é abençoado para o refrigério da terra. Ele convoca a humanidade a imitar o padrão de trabalho e descanso do rei, e assim confessar o senhorio de Deus, sua consagração a ele. Nesse dia, cessam de subjugar a terra. Esse é sinal de uma aliança com Deus e o tipo de Cristo. Aliança com Deus, que aparece no livro de Êxodo 31, 13 a 17, onde Deus faz aliança com o povo de Israel lá no Monte Sinai, né? E o tipo de Cristo, que aparece em Colossenses 2, 16, 17. Da promessa de repouso divino, agora e para sempre. É um vislumbre de descanso eterno, né? Não se faz nenhuma menção de tarde e manhã, talvez porque a ordenança do sábado continue e os humanos sejam exortados a participarem dele, né, e olharem para o descanso sabático eterno e redentor, né, que é comentado no livro de Hebreus 4, versículo 3 a 11. Aqui, possivelmente, quando não faz menção de tarde e manhã, possivelmente Deus poderia ter tido na mente de Deus desfrutar esse descanso eternamente com Adão e Eva, desfrutando o quê? Comunhão com eles, porque nós vemos que Deus criou todas as outras coisas, deixando ambiente favorável para homens viverem, né? E depois, no último dia, Deus criou Adão e Eva para desfrutar esse descanso completo no Jardim do Éden. Só que, infelizmente, Adão e Eva pecaram. E então, esse descanso foi interrompido. Certamente nós vamos reaver esse descanso em Cristo Jesus. Nós, na verdade, já estamos desfrutando, mas um descanso perfeito. Está descrito no livro de Apocalipse. Então, quando Jesus vier como Rei dos Reis, certamente então o Jardim do Éden será restaurado, né? E então no novo céu e a nova terra, certamente nós desfrutaremos esse descanso perdido, né, por causa do Adão, e o segundo Adão, que morreu no lugar dele na cruz, pagou o preço, né, desse pecado, desse crime, né, ele restaurou esse descanso. Por isso que Jesus diz assim, né, no Mateus 11, 28, né, 11, 28, que aqueles que estão cansados podem vir a mim, né, que Jesus vai dar o descanso, né, esse descanso está em Cristo Jesus. O Bruce Waltke continuou: o 7º dia é
o primeiro elemento na Torá, a qual Deus comunica a sua santidade, né? Porque sábado foi a primeira coisa que Deus santificou. Santificar significa o quê? Separar para Deus, né? Deus comunica a sua santidade e assim o separa para si. E outros deuses criadores construíram templos, né? Como eu tinha dito, né? Depois que terminará a construção, né? A criação. Então, outros deuses criadores construíram templos como sinal de sua vitória sobre as forças selvagens do caos. Deus, porém, em vez disso, institui o repouso sabático. Esse será o santuário temporal, no qual o povo de Israel pode descansar de seus labores a cada semana, né? Com Deus. E também o santificar significa o quê? Deixar separado, né? Separado e distinguido de outros dias. Então, Deus, esse sábado pertence a Deus, né? Se não me engano, no livro de Êxodo, não, acho que é Levítico, que Deus fala que as festas, sábado do Senhor, do Javé, né? Indicando que sábado pertence a Deus. Então, no contexto da lei, esse dia pertence a Deus. Aquele que desfruta descanso do sábado deve ser separado a Deus de suas atividades também, né? Também. Então, essa descrição do capítulo 2, 1 a 3, né? 1 a 3, onde o autor descreve sobre sábado, deve ter mostrado a importância do sábado para os israelitas, né? E seu significado. E o sétimo dia se tornou o sinal da aliança do Sinai com Israel, né? Então, eu vou ler no livro de Êxodo 31, 16 a 17, onde diz que sábado é aliança, sinal da aliança, né? 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Javé os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Então, guardar sábado seria sinal da aliança, sinal de que o povo de Israel está obedecendo a guardar o sábado, obedecendo a aliança, né? O sinal. Então, nós podemos pensar assim, quando os cristãos, né? Agora é domingo, certo? Domingo, dia que o Jesus Cristo ressuscitou. Se os cristãos guardarem o domingo com reverência, isso seria o sinal para também outros que não conhecem Jesus, né? Uau! Cristãos separam domingo, né? O dia do sábado, para reverenciar, cultuar a Deus. Então eles são povo de Deus. Por isso que o sinal é da aliança, o sábado. Tá bom? É isso mesmo.